Opa, pessoal, tudo bom com vocês aí do canal do curso de chaveiro HM? Gostaria de mencionar para vocês aqui mais uma novidade para impressão 3D. Antes de mais nada, gostaria de mencionar para vocês primeiramente que não estou sendo patrocinado e nem a Creality mandou essa estufa aqui para mim, certo? Eu apenas achei interessante na internet, pude assim importar, pagar, certo, com meu próprio dinheiro e trazer aqui para vocês para poder mostrar. Por quê? Porque eu achei interessante, porque devido à carência, né, que está tendo aí de mostrar alguma solução para poder tirar a umidade assim do filamento, porque através da umidade do filamento causa muito problema na sua hora da impressão e na pressa. E às vezes você pensa que é problema no filamento, né? Às vezes acha que o filamento é ruim, é muito quebradiço, está com problema. Então eu já tive problema e depois eu pude perceber e aprender que muitas vezes o problema não está no filamento, mas sim está na umidade que seu filamento adquiriu, certo? Então eu pude ver essa estufa, como tem outros modelos de estufas por aí, né? Tem vários modelos. Inclusive eu pude importar uma outra estufa também que eu achei muito bacana, diferente dessa aqui, certo? Mas é muito bacana. Assim que ela chegar, eu vou trazer para esse canal para poder mostrar para vocês. Então, o objetivo desse canal é poder ajudar você que está aí ingressando nesse ramo de impressão 3D, ou para você que já está e talvez quer alguma dica, né, ou saber como que funciona, qual é o conceito, né, qual o funcionamento dessa estufa ou secadora de filamento, certo? Então, esse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês, visto que tem uma carência que eu pude observar sobre esse segmento aqui, né, de estufa ou secadora. Então eu pude adquirir, fazer alguns testes e agora chegou o momento de poder mostrar para vocês, certo? Gostaria de mencionar para vocês que eu tenho algumas parcerias, né, com a Volt 3D, com a Tecnocubo 3D. Então eles mandam para mim alguns filamentos, né, como esse aqui da Print a Lot, certo? E também da Volt 3D. Eu garanto a vocês que são filamentos muito bons. Tenho observado que alguns têm criticado, né, algum desses filamentos, mas eu vejo que realmente é em vão. Por quê? Porque muitas vezes, geralmente quando a pessoa está começando no ramo de impressão 3D, ele vai ter muita dificuldade, muita mesmo, né? Que nem eu já tive muita dificuldade e tenho ainda e continuo aprendendo ainda, certo? As nossas profissões que a gente adquire, seja qual tipo de profissão que você tiver ou que você vai ter, sempre tem alguma coisa para você aprimorar. A gente vai morrer e a gente vai continuar ainda tendo tecnologia e alguma coisa para você tentar aprender ou passar para outros, certo? Então sempre na vida estamos aprendendo e passando de um para o outro para poder ajudar, tá bom? Então eu que observei que muitas vezes quando a pessoa reclama do filamento, geralmente o problema não está no filamento, e sim tem várias razões por que a sua impressão está ruim, certo? Primeira coisa é a umidade do filamento. Às vezes a gente pega o filamento, que nem eu vou mostrar aqui para vocês, né? A gente coloca a nossa impressora 3D e dá aquela preguiça de tirar o rolo, né? Porque você vai ter que, ou você corta, né? Geralmente eu pego, quando tá lá, eu tenho que tirar o carretel, eu pego, corto, né? Corto ele, nem coloco para esquentar, para tirar o filamento, né? Às vezes pode fazer isso, como alguns fazem, né? Esquenta lá o bico para depois puxar e tirar. Então o que eu faço? Eu pego lá e corto ali perto, certo? Tiro ele, guardo, coloco no plástico, coloco lá, tudo certinho, tudo embalado, para não ter nenhum tipo de dificuldade, certo? Para não pegar nenhum tipo de umidade. E mesmo assim, nessa que você tira do plástico, coloca no plástico, ou até mesmo você deixa lá na sua impressora, até mesmo por preguiça de querer tirar, pelo trabalho, pela correria, então pode adquirir umidade, até mesmo sujeira no filamento, certo? E o que acontece? Esses tipos de problemas aí que acontece com umidade no filamento, o que acontece? Atrapalha muito na aparência dos seus objetos, né? O filamento, quando ele fica úmido, né, quando ele passa pelo bico,
da impressão ali, devido à umidade que tem ali, que sai do bico, né? Ela evapora, aquela aguinha, né? Evapora rapidamente e depois começa a criar bolhas. E essas bolhas, né, acabam estourando. Muitas vezes, como já aconteceu comigo, não sei se com vocês já aconteceu, na hora que vocês estão lá imprimindo, começa a dar uns estalos, né, tipo estourando. O que que é? Aquelas são bolhas que estão evaporando, certo? E estão estourando, começa a estourar, começa a fazer aqueles barulhinhos. E isso que causa, né? Se tiver na impressão, causa pequenas texturas no filamento. E essas pode até mesmo deixar comprometido, assim, né? Engasguei um pouco aqui, comprometer então a sua peça na hora de realizar ela, né? Fica cheio de defeito, não adere bem à camada, certo? Então a peça vai ficar com várias falhas, às vezes até mesmo para aderir na mesa, a impressão, né? A aderência à camada, certo? Começa a aparecer aqueles fiapinhos, né? Ou teia de aranha que o pessoal fala, certo? Então, às vezes você tenta fazer um bocado de configuração lá, fazer retração, tudo configurar, temperatura, tudo, e às vezes continua ainda com aqueles fiapinhos, com aquelas teias. Por quê? Porque o seu filamento está com umidade, certo? Então, só para você tentar fazer um teste, pega seu PLA aí e faz um teste, né? Tenta quebrar ele, né? O filamento, quando ele está com umidade, ele quebra mais fácil, né? Dá aquela, ele quebra muito mais fácil, cria aquelas bolhas, né? Que nem eu mencionei quando na hora de impressão. Então você pega um filamento e tenta quebrar ele, né? Se ele quebrar fácil, é porque ele está com umidade. Agora, se você pegar o filamento e tentar quebrar ele, e ele tem uma certa resistência em quebrar, demora um pouco para quebrar, então quer dizer, é um indicativo que o seu filamento não está com umidade, certo? Então tenta fazer esse teste aí com o seu filamento, tenta ver a resistência dele, se ele está quebrando fácil. Como eu já comprei filamento e até mesmo reclamei, mas não aconteceu nada, não perdi o filamento, todo o carretel, comprei 2 carretel e veio praticamente todo quebradiço. Por quê? Por causa da umidade, o filamento pegou umidade, então ele ficou todo quebradiço. Na hora que você coloca lá para poder rodar, o filamento começa a quebrar, ou ele já está todo quebrado aqui, certo? Então muitas vezes não culpe, né? Primeiro você vê aí, quando você adquirir um filamento, seja qual for a marca, e você vê que está com problema, está com muita teia de aranha, tal, está com esses probleminhas, vê primeiro a umidade, certo? Às vezes você compra o filamento, pá, coloca, tá tudo legalzinho. Aí daqui a pouco a impressão começa a ficar ruim. Por quê? Porque às vezes o filamento pegou umidade, certo? Na hora que você tirou do saco lá, todo a vácuo, então não teve problema nenhum, né? Você tirou, colocou na impressora, ficou beleza. Mas depois que se você deixa lá e ele começa a pegar umidade, aí depois a partir das outras impressões, você pensa que o problema é no filamento, mas não é, é por causa da umidade que ela foi adquirida, certo? E vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo de uma estufa. Essa estufa aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou até mesmo aqui mencionar para vocês aqui, ó, a abertura dela aqui, ó, tá vendo? Olha só, essa estufa aqui como ela é legal, bacana, certo? Ela tem essa parte aqui onde você coloca o carretel e ela corre aqui, certo? Eu vou tirar essa peça aqui, eu vou desmontar essa estufa aqui, é apenas 4 parafusos, muito facinho de tirar, e vou mostrar para vocês o lado de dentro aqui da estufa, tá? Daqui a pouco eu desmonto. Ela tem esse botãozinho aqui que regula aqui a temperatura, então você pode programar aqui para 2 horas, 4 horas e 8 horas, né? Então, geralmente para poder fazer a secagem do PLA, né, então é em torno de 50 a 60. Aqui gira em torno de 60 graus, né? Fica tendo a temperatura lá dentro de 50 e 60 graus, então ela fica lá dentro, essa temperatura para poder, e você vê quanto tempo você quer deixar o filamento aqui dentro para poder secar, né? 2, 4, até mesmo 8 horas. Essa é uma estufa muito prática que eu achei, independente da marca, né?
eu achei ela muito bacana e muito fácil o manuseio dela. Tem umas estufas aí que às vezes tem alguns botões, e para quem não conhece muito, às vezes até mesmo se atrapalha, porque vai ter que fazer a configuração nela lá, então eu achei um pouquinho mais difícil, mas essa aqui eu achei um pouco mais fácil. Ela vem todo com esse plástico aqui, certo? Que é para não deixar arranhado, né? Na princípio, você pode deixar para poder assim conservar um pouco mais a estufa, né? Se você quiser, não tem problema nenhum quando você tiver deixado ela ligada. Se quiser deixar o plástico para poder proteger um pouco mais ela, não ficar riscando ou pegando algum tipo de sujeira, você pode deixar o plástico aqui, conserva ele, né? Uma coisa bacana que eu achei aqui, que é um pouco também diferente das outras estufas, ou até mesmo secadora de filamento, é aqui, ó, aonde passa o filamento. Como vocês podem observar aqui, ó, tá vendo? O filamento passa aqui, ó. Tem essa borrachinha aqui, como vocês podem observar, o filamento passa aqui e ele fica realmente na posição adequada, que nem essa estufa, você pode trabalhar com ela com a sua impressora ligada. Então o que você faz? Você pega esse filamento, eu vou pegar aqui, né? Esse filamento aqui, ó. Ó, aqui encaixa certinho, ó. O filamento, eu vou até mostrar para vocês também, falar uma outra coisa sobre o tamanho exame do carretel, que é muito importante mencionar para vocês. Então aqui, ó, a sua secadora tá aqui, né, de filamento. Vem aqui o filamento e já vai direto, já na posição certinha para colocar na impressora, certo? Depois eu mostro o vídeo para vocês do funcionamento dela ou de outras estufas também que eu puder arrumar, certo? Mas o funcionamento é esse. Eu achei bastante bacana, porque ela já vem já com essa borrachinha. Terminou, você fecha aqui, ó, para não entrar nenhum tipo de sujeira, até mesmo dificultar a umidade de entrar. Então achei bacana o que a Creality fez com respeito a essa tampinha aqui, ó, na posição correta de poder colocar, já ligar direto na impressora. Ela não fica nem aqui na parte de cima, nem aqui na parte de baixo, como eu tenho visto em algumas estufas, mas aqui é a posição correta, certinha, para você ligar direto na impressora, certo? Então, ela tem aqui, ó, conforme vocês podem observar, o fechamento desse carretel é muito bacana aqui, ó. Ele fechou certinho nesse carretel. Uma coisa muito importante falando de carretel, vocês têm que ver a medida do seu carretel para poder colocar na estufa, certo? Tem estufas que às vezes tem pode ter algum tipo de tamanho diferente ou até mesmo carretel diferente, que nem eu vou mostrar. Esse carretel aqui da Volt 3D, o tamanho dele é diferente da Print a Lot, certo? Então, na hora de comprar uma estufa, vê o tamanho da estufa, certo? Vê o tamanho do carretel que você trabalha, para não ter nenhum tipo de problema. Apesar que eu vou falar para vocês, não é nenhum tipo de problema colocar às vezes um carretel que às vezes não feche bem. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, certo? Mas esse filamento aqui, esse carretel aqui da Volt 3D, ele cabe direitinho e sobra um pouco aqui em cima ainda, ó. Ainda sobra um pouco aqui ainda, tá? Então, mostrando para vocês, vou tirar aqui o filamento, porque ele é um pouquinho pesado, para poder mostrar para vocês aqui uma outra coisa das configurações dele, certo? Ó. Então, mostrando para vocês aqui, ó, sobre aqui, como menciona aqui sobre a potência dele, né? Ele é 150 watts. Tem algumas estufas que realmente não chega a isso, a 40 ou 50, mas essa estufa aqui da Creality, ela é muito potente, 150 watts. Eu até agora não achei uma outra que fosse tão potente. Se tiver, pode colocar na descrição aí, ou até mesmo vou ver depois. Mas o que eu tenho visto são estufas bem abaixo dessa potência. Essa aqui tem 150 watts, pesa quase 1 kg, certo? Ó, tem que se ligar nisso aqui, ó. No tamanho, essa aqui é 233 milímetros por 266 por 99 milímetros, certo? Então, filamento aí é FDN. A voltagem, essa aqui tem que prestar atenção na hora de você for comprar, ver se a sua localidade é 110 ou 220. Essa aqui é só 220, certo? Frequência é 220 a 240, né? A variação. E para 50 a 60 Hz, certo? Eu mencionei que ela é 60 graus, né? Por quê? Porque é 50 mais 10, porque fica dando uma variação
nele, certo? Então, um produto aqui bacana da Creality, que eu gostei muito. Uma outra coisa que eu achei bacana também é que você já liga direto o cabo aqui, ó. Você liga, já vem com o cabo, você liga o cabo aqui direto na tomada. Tem uns que vem um carregador, então é diferente, mas a Creality pode deixar a fonte aqui dentro, então você só conecta aqui o cabo e o cabo daqui vai direto para a tomada, porque a fonte aqui de alimentação está aqui dentro, certo, pessoal? Então, eu achei bacana aqui essa estufa ou secadora de filamento, certo? Então, eu vou aproveitar e mencionar aqui para vocês com respeito ao tamanho aqui, né? Então, vocês viram que esse carretel aqui, ó, ela é 3 volt, Volt 3D, certo? A Volt 3D pode mandar para mim, ó, depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrar sobre esse filamento aqui, ó, cobre metalizado, metalizado ou metalizo, né, de 1 kg, certo? A Volt 3D pode mandar para mim, então eu vou fazer um vídeo depois mostrando esse PLA aqui, muito bacana, que a Volt 3D pode mandar para mim, tá? Depois eu vou fazer um vídeo de algumas peças sendo confeccionadas por esse filamento. E tem também a Tecnocubo, né? Tecnocubo 3D e a Volt 3D. E esse filamento aqui da Printelot, certo? Da cor uva. Isso, da cor uva, né? Então, o filamento aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse carretel, como pode também ter de outras marcas. Eu creio que tem de outras marcas, porque eu já vi. Tem outras marcas aí conceituadas de filamento que tem esse tamanho aqui, ó. E vocês vão observar que tem às vezes diferença no tamanho do carretel, certo? Às vezes para colocar na impressora nenhum tipo de problema, né? Mas na hora de colocar na estufa vai dar problema, porque a estufa ela tem um tamanho correspondente. Então esse carretel aqui, ó, esse carretel da Printelot, ele é maior que esse aqui da Volt 3D, certo? E mencionando para vocês, não é só da Printelot que tem esse tamanho, são outras marcas conceituadas também tem esse tamanho, que ele é maior. Eu não sei o que aconteceu, talvez o pessoal lá da Creality, talvez lá, né, a maioria dos carretéis deles, talvez seja dessa medida aqui, para poder ter criado uma estufa desse tamanho. Por quê? Porque, vamos ver aqui, vou mostrar para vocês, ó. Mostrar para vocês como que fica esse carretel aqui, ó, nessa estufa, ó. Quer ver? Ó. Tá vendo, ó? Não fechou. Ficou faltando, acho que 1 centímetro para fechar. Então, esse carretel não funciona, não fica muito legal aqui nessa estufa, ó. Certo? Não fica legal porque não tem um fechamento completo como o outro carretel. Então, o que acontece? Fica batendo aqui em cima, certo? Fica batendo aqui em cima e não tem um fechamento. Então aqui vai ter uma fuga, né, de temperatura aqui, certo? Vai começar a sair. Mas eu não vejo que é muito problema. Se você por acaso comprar uma estufa dessa ou de outras marcas que tem também, que tiver algum tipo de dificuldade com respeito a isso, com respeito ao fechamento da estufa, o que você pode fazer? Não precisa ficar muito preocupado. Você pode tentar levantar um pouco aqui, ó, e faz tipo uma adaptação. Se você não quiser devolver ou querer ficar com ela, ou não poder trocar, faz uma adaptação, porque não tem muito problema de sair um pouco do ar aqui. Então tenta fazer algum tipo de, colocar alguma coisinha aqui, ó, que tem um fechamento aqui, entendeu? É só fechar um pouquinho. Fechando um pouquinho aqui já fica legal para poder ter a secagem do filamento, entendeu? Porque aqui dentro vai correr uma temperatura de 50 a 60 graus, ou dependendo aí da sua estufa, pode até ser mais, certo? Mas se você tiver, né, mencionando para vocês, se vocês comprar uma estufa dessa, não ter como devolver, trocar, então faz esse tipo de coisa, levanta ela um pouquinho aqui, faz algum tipo aqui, coloca um papel, alguma coisa aqui, faz um negocinho aí. Eu sei que vocês são criativos, vão conseguir, porque eu já bolei já um esquema disso, tá? Se eu fosse ficar com essa estufa eu não vou ficar com ela porque eu já comprei uma outra, né? Estou esperando chegar. Então,
só mencionando para vocês, se vocês quiserem adquirir essa estufa aqui, eu vou deixar no link abaixo aí, um site de vendas, né? Se vocês quiserem adquirir, pode adquirir, que eu vou deixar o link para venda. Se por acaso você está assistindo esse vídeo não tiver o link, é porque realmente já foi vendido, tá bom? Mas não tem nenhum tipo de problema. Se você tiver um carretel aí que é maior, não consegue fechar, não é por isso que você não vai usar uma estufa dessa. É só você tentar fazer um jeito que ela fique um pouco mais para cima e tentar fechar um pouco aqui. Pode ser com fita, com papel, um papelão, sei lá, algum tipo de metal, uma chapa, e você pode aproveitar, certo? Porque não vai ter muita importância, porque aqui vai correr uma temperatura muito alta aqui para poder ter a secagem do filamento, certo? Mas independente disso aí, ó, que nem mencionando, lá não fechou, né? E olha aqui, ó, o certo é ficar assim. Então talvez lá a Creality, talvez eles tenham o carretéis deles talvez seja dessa medida, e talvez não pensou em fazer uma caixa, né? Dá uma sugestão para a Creality aí, caso esteja vendo esse vídeo, né? Tenta fazer para poder aproveitar um pouco mais aí o espaço, né? Que nem aqui não tem problema nenhum na hora de colocar o carretel, o problema é na parte de cima. Então vocês poderiam depois aí só dar uma sugestão, né? Faz uma tampa de acrílico um pouquinho mais elevada, só mais 1 centímetro, ou um pouquinho, 1,5 cm ou 2, coloca 2 centímetros a mais aí, né? Um pouquinho assim, né? Pode ser um pouco redonda aqui assim, ó. Aí aqui vai caber qualquer tipo de carretel, né? Porque tem muitas marcas e vai aparecendo muitas marcas de carretel, e vocês não vão ter problema na hora de vender, porque às vezes se a pessoa vê vê uma estufa dessa, né? E vê que o seu filamento não vai caber, e essa é uma estufa muito bacana que eu achei, só achei uma coisa que não foi legal, foi o tamanho dessa tampa, que ela poderia ter sido maior, certo? Se ela fosse maior, ficaria 100%, certo? Então, show de bola. Mas independente disso, tem outros carretéis de outras marcas que vai caber tranquilamente aqui, como coube o da Volts 3D, certo? E como eu não tenho outras marcas, né, de filamento, então não tem como eu mencionar, ó, filamento tal cabe, filamento tal vai ficar assim. Então não tenho como mostrar, porque eu só tenho apenas essas duas marcas com quem eu trabalho, e acho esses filamentos muito bons, e são bons realmente, não tive nenhum tipo de problema. O problema que deu nas minhas peças foi por causa da umidade do filamento, tá bom? Então o filamento realmente é muito bacana, tá, pessoal? Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte de dentro da estufa, certo? Eu vou abrir aqui sem problema nenhum, porque não vai danificar, não vai acontecer nada, mas apenas é uma curiosidade minha, que eu gosto muito de saber como que é o funcionamento, o que tem dentro das peças. Então, eu sou muito curioso, eu gosto muito de poder saber. Então, eu vou aqui tirar essa estufa aqui, ela tem apenas 4 parafusos aqui, ó. 4 parafusos, 2 em cima e 2 embaixo, certo? Então, não tem nenhum tipo de problema, porque essa tampa, essa é apenas uma tampa, não tem nada a ver com fio, não tem nenhum fio conectado a essa tampa aqui de dentro, a tampa interna, certo? Não tem. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu falo isso porque eu já tirei, né, antes de poder mostrar, para poder vocês verem que realmente não tem nada e poder estar certo naquilo que eu estou falando. Então, eu já tirei um parafuso, vou deixar aqui. Vou tirar o segundo parafuso. Pronto. Terceiro, certo? O parafuso é sossegado para tirar. Não tem aperto nenhum. Aqui, ó. Quem é curioso como eu vai gostar de ver como que é uma estufa por dentro, como é que é o funcionamento de uma estufa por dentro. Então você agora vai saber de primeira mão como é o funcionamento de uma estufa da Creality. Pode ser que outras estufas seja o mesmo procedimento de mecanismo que tem aqui dentro para poder fazer, certo? Aqui, ó. Vou tirar para vocês aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Olha só que bacana aqui, pessoal. Olha como é a construção da parte de dentro da estufa aqui, ó. Tá vendo? Tem um fã aqui
que faz a circulação aqui do ar aqui, para poder correr aqui, né? Para poder secar, certo? Tem ali a parte do circuito que é aqui, tá vendo? Então não tem nada a ver aqui, ó. Não danifica nada, certo? Tem o sensor de temperatura ali, certo? Aqui é a parte onde esquenta. Vocês podem ver tipo uma resistência que nem de chuveiro e outras coisas, uma resistência muito bacana. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês, acho que é melhor, tá vendo? Muito bacana. Então é uma coisa simples, né? É uma resistência, tem um fã, tem um sensor de temperatura, tem a plaquinha aqui que controla, certo? É bastante simples. E uma coisa mencionando para vocês, talvez vocês digam, mas ela é toda de plástico aqui, né? Tem umas estufas que às vezes tem uns acabamentos aqui, não tem problema nenhum. Eu vou fazer um teste agora, né? Eu vou montar aqui, eu vou ligar ela e vou mostrar para vocês que apesar da peça aqui ser toda de plástico e aqui ter mais ou menos 50 a 60 graus, não tem problema nenhum com temperatura e nem aqui fica quente, nem vai derreter o plástico, certo? É muito bacana a construção. Às vezes a gente vê uma coisa assim tão simples, né? Pensa que vai dar problema, né? Ou derreter alguma coisa. Não, é uma coisa muito bacana, muito pensada pela Creality. Realmente estão de parabéns com respeito a isso. Como pode ver aqui, ó, tem as saídas de ar aqui, ó. Aqui também nessa parte aqui tem as saídas. Então o que acontece? O ar quente aqui fica circulando aqui, ó. Entendeu? Vem para cá, vai para cá, daqui vai para lá, fica circulando o ar quente e vai realmente tirando a umidade do filamento como um todo, certo? Então é muito bacana aqui a peça, vocês podem ver, tá bom? Então eu vou montar aqui novamente e vou fazer a parte da ligação e ligar e mostrar para vocês como é que funciona, tá bom? Vou colocar aqui para ter mais apoio. Então pessoal, é uma coisa bacana, mencionando aqui mais uma vez para vocês, ter uma estufa, né? Não é muito cara, você pode aí parcelar aí no cartão, em 10 vezes, 12 vezes, 8 vezes, depende aí, sai baratinha. Talvez você tentando comprar aí no boleto à vista, talvez fique um pouco pesado para você. Mas você pode parcelar no cartão aí, certo? Eu vou deixar o link aí dele. E com parcelamento para poder ajudar vocês aí a adquirir uma estufa dessa. Tá? Bota só mais um parafuso. Prontinho. Aqui, ó. Pronto. Tá montado. Deu nenhum tipo de problema. Bom, vamos lá então. A estufa tá aqui, certo? Eu vou colocar agora, vou colocar esse aqui da Printealote. Não, esse aqui é grande, né? Vou colocar esse aqui porque ele cabe direitinho, porque ele tem um melhor fechamento. Então eu vou colocar ele aqui, certo? Eu vou puxar a extensão dele para poder ligar a estufa. Puxar aqui. Pegar essa tomada aqui dele. Já tá já na luz, ó. Ele vem já com essa tomadinha aqui, só ligar. Vou ligar a luz aqui. Como o contato aqui. Só um minutinho, pessoal. Pronto, ligou a luz. Bom, aqui então só vem só com esse cabinho aqui, ó. Só ligar aqui. Ó, liga aqui na parte de trás. Tá? Já tá ligado na tomada. E mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, já tá ligado já a estufa. Então mostrar pra vocês aqui a temperatura dela. Então pra direita você, ó. É só girar aqui, ó. Então quando você gira, já vai para 2 horas aqui. Então ele fica aqui com 2 horas já acontecendo lá a parte de esquentar. E você pode colocar aqui, ó, 4 horas e 8 horas, certo? Então que nem você deixou aqui para 8 horas,
aí começa automaticamente em contagem decrescente para terminar, certo? Então você coloca aqui, diminui até 4 horas. Então você escolhe o tipo, qual horário, quanto tempo que você quer que o filamento fique aqui dentro, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com o aparelho aqui para poder medir a temperatura. Vou medir para vocês aqui. Vamos ver quanto que é a temperatura aqui, ó. Vou medir aqui dentro, vou medir aqui do lado de fora para poder mostrar para vocês que aqui não tem nenhum tipo de problema de esquentar. Deixa eu ver quanto que está aqui. Aqui está 35 graus por enquanto. Deixa eu ver aqui dentro. Ó, tá 36. Aumentou, certo? Daqui a pouco começa a esquentar e a gente vai vendo passo a passo como é que fica a temperatura. 36 ainda. Vamos monitorando. 36, 50. Vamos ver aqui essa parte de dentro aqui. 35. Daqui a pouco começa a esquentar. Deixar mais um pouquinho aqui para vocês verem que realmente ele tá quente, ó. Aqui do lado de fora, ó, tá 35 graus, ó, 35, e a parte de dentro aqui tá 36, deixa eu ver aqui, 35, 36, já foi para 37, ó, e tá esquentando, tá? E conforme mostrando para vocês, ó, coloquei para 2 horas, ele já vai diminuindo o horário até terminar e desligar. Esperar mais um pouquinho. E aqui mencionando para vocês, ó, 36. Opa, aqui já tá quente, tá vendo? 40 graus, ó. Ó, 39, tá vendo? Apitou, ó. 39. E aqui do lado, 35. Tá vendo? Então aqui ela já tá quente já, porque a temperatura já tá aqui, ó. Aqui eu tô sentindo quente, ó. Ó, 39 aqui do lado. 35 aqui na frente. Ó, aqui na frente deu 36,8. Aqui na frente, aqui do lado, né, 36. Vou ver pela parte de trás agora aqui, ó. A parte de trás. Ó, a parte de trás deu 36. Então, a parte que vai ficar um pouco mais quente é a parte aqui de cima, ó, porque tá vindo o ar quente aqui para cima, certo? A parte lateral, ela não tá tão quente. Ó, 39, quase 40, ó. Quase 40. Agora vamos ver aqui dentro quanto tá. Vamos esperar aqui, vamos ver aqui. 37, deixa eu ver. Vou pegar uma posição aqui que pega a temperatura legal. Ó, 38. Deixa eu ver aqui. Ó, 40, tá vendo? Deixa eu ver aqui do lado. 35. Então fica variando muito. Como vocês podem ver, aqui dentro fica circulando o ar quente, então fica variando muito. Então vai dar uma temperatura um pouco maior, outra mais baixa, porque fica aqui do modo assim homogêneo, né? E para poder ter a secagem do filamento. Ó, 36, vamos ver aqui. 37, tá vendo? Vamos ver aqui. 35 deu. Ó, 36. Então tem umas diferenças aqui, ó. 35, 36. Então, dependendo do lugar aqui, fica uma temperatura uma diferente da outra. E assim fica secando o filamento. Quero pegar uma posição aqui que esteja bem quente.
Ó, 38, que nem já mostrei para vocês, a 50, 50 não, 40, né? Então, pessoal, esse é o vídeo aqui que eu gostaria muito de poder mostrar para vocês aqui, dessa estufa, né? Então, realmente aqui, ó, 37, tá vendo? Ó? Tinha dado 40, agora deu 37. Então, fica variando muito a temperatura lá dentro para poder o filamento secar. Então, aí vocês veem aí, se você tem o PLA, então é em torno de 50, 60, eu não sei se PETG, ABS, como é que fica para poder fazer a secagem deles aqui, tá? Mas para o PLA, pelo que eu trabalho, porque no momento eu só estou trabalhando com PLA, então não tenho muito a dizer sobre outros filamentos, como é que seria a secagem deles. Ó, tá vendo? Já não tá tão quente aqui, ó. Já não tá tão quente. Fica variando um pouquinho. Tá, pessoal? Mas aqui, ó, na hora que você abre, você sente o ar quente. Certo? Então, é realmente uma coisa muito bacana que ele vai secando de uma maneira uniforme o filamento. Certo? Então, isso aqui ajudou bastante a poder mostrar para vocês como é que esse tipo de funcionamento. Então, aqui eu vou... Já desliguei aqui, ó. Certo, pessoal? Bom, eu acho que era isso para poder mostrar para vocês a importância, então, de ter um secador de filamento ou uma estufa, certo? Muito importante, porque vai acabar de vez com os problemas que você tem na impressão, porque muito problema que tem, inclusive para mim, né, que eu só trabalho com PLA no momento, eu gosto muito de trabalhar com PLA, é muito bacana porque ajuda bastante, né, na hora da impressão. Então eu acho muito bacana poder adquirir isso aqui, porque visto que o PLA realmente fica mais fácil de poder adquirir umidade, então seria muito bom ter um equipamento desse aqui para poder ajudar você. Então, né, é uma coisa bacana, porque você pega, coloca, liga ele aqui, já deixa o filamento já na sua impressora. Então ele já faz um pré-aquecimento aqui, você pode fazer isso, né? Faz um pré-aquecimento no seu filamento, ele já vai para a impressora e já ajuda muito, né? Pode pesquisar aí, pesquisa vocês aí, tem informações do pessoal falando o como é importante do seu filamento estar bem seco para poder sair, porque não adianta nada você fazer toda aquela configuração, né, do seu fatiador e sua peça sai ruim por causa da umidade do filamento. Então não adianta nada, certo? Garanto a vocês aí, se vocês podem fazer uma pesquisa, se o seu filamento estiver sequinho, a sua impressão vai sair show de bola. Tá bom, pessoal? Bom, esse era o vídeo para poder mostrar para vocês. Se tiver alguma empresa, alguém aí que queira trazer algum secador para a gente poder fazer uma avaliação, poder mostrar para o pessoal, eu teria um imenso prazer de poder mostrar. Se tiver alguma empresa também que tem algum filamento aí de uma outra marca, queira trazer aqui para o canal, eu faço o teste, faço um vídeo, né? Mostro para vocês aqui como que sai na impressora 3D, certo? Tenho o maior prazer em poder mostrar para vocês tudo que for possível aí na impressão 3D. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, fico por aqui. Aguardem, porque mais para frente aí vai ter mais novidades, não só do curso de chaveiro, como também nesse segmento que eu estou entrando, já entrei, né? No segmento da impressão 3D. Vai ter muito lançamento também, novidades para vocês que estão na impressão 3D. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.